Oi, meu nome é Wesley da Silva Luiz. Eu fui sorteado com um módulo B, um módulo de rankings e batalhas, e esse é o meu trabalho de programação 1. Meu código começa com as bibliotecas, aqui onde eu incluo, né? As bibliotecas, faço a definição de algumas constantes, né, para não ficar precisando mudar no meio do código. E aqui tá struct, como o professor pediu, a struct de personagem, incluindo a vida, o ataque e a defesa. Aqui eu criei uma struct para o ranking, que é sobre o módulo, né, que eu fui sorteado, o módulo B. Também explicando uma parte muito importante do código. Aqui chega a hora do meu módulo, né? E é uma função, como o professor requisitou, e eu coloquei aqui da forma, né, do erro proposital que o professor colocou no nosso trabalho, nesse trabalho aqui. E eu olhei e eu vi que o erro está nesse W, né? Que o W acaba apagando o histórico. Eu até coloquei aqui que apagava o histórico, porque quando a gente abre o arquivo, quando a gente manipula esse arquivo e coloca o W, né, a gente coloca apenas o atual, apenas o jogo atual e acaba apagando todo o histórico, todos os jogos anteriores, né, todos os jogadores anteriores. E a correção que eu utilizei foi colocar o add, append, né, append, que ele não apaga o histórico, mas ele salva, né, todos os anteriores também. O módulo eu adicionei para mostrar um top 5 para colocar, né, os 5 melhores jogadores, os 5 jogadores que jogaram e foram melhores na partida, que concluíram com o menor número de turnos. Eu abro o arquivo, coloco um laço de repetição aqui e eu faço a comparação, né, de quantos turnos aquele jogador fez. E eu coloco ele em primeiro, segundo ou terceiro de acordo com a quantidade de turnos que ele fez. E eu printo isso no prompt de comando. Eu fiz uma função para desenhar a arena também. Essa função ela desenha a arena e eu utilizo dois for, né? Um para percorrer a linha e o outro para percorrer a coluna. E essa função também printa a vida, o ataque, a defesa, quantas posições, o status do jogador em si, né? Eu criei também essa função onde a gente prepara a arena, coloca as paredes, utilizo dois for para preencher as linhas e as colunas, né? E utilizo aqui para preencher com paredes, né? E os pontos, que é onde o jogador pode andar também. Criei uma função também de usar a poção. Por que eu criei essa função? Porque a gente vai ver que após eu começar o jogo, né, quando o jogador tiver com a vida ímpar, ele não pode andar para a direita. Logo, o jogo iria acabar, porque o monstro fica à direita do jogador. Então, eu pensei e criei um sistema de poções, onde aumenta em 20 a vida, sabe? E ele já começa, né, com duas poções e se matar o monstro tem chance também de dropar uma poção no monstro. Então, ele utilizando a poção, ele acaba atingindo, né, uma vida par e aí ele pode se locomover para a direita e matar outro monstro e ganhar o jogo. E no main, né, que é onde o jogo realmente funciona, que agora foi só um arquétipo do código, as funções em si, que aqui é onde as funções entram. Aqui eu vejo, né, primeiro eu utilizo um laço infinito de while, então realmente o jogo acaba rolando, né, até o jogador morrer ou ganhar a partida. Aqui eu preparo a arena, mostro o campeão, faço sistema de rank, jogo as funções aqui, conto os turnos também. Também eu também faço uma parte muito importante do código, que é a minha movimentação, né? ScanF, na qual eu vou colocar no teclado. E cada letra me remete a uma posição na qual o jogador vai ganhando ou perdendo, né? Vai se movendo ali na matriz, na arena. E aqui está o sistema onde o jogador não consegue ir para a direita caso a vida esteja ímpar. Eu resolvi assim, a forma que eu resolvi foi essa, que eu sei que a vida do jogador está par quando o resto dessa divisão, né, por 2 ela dá zero. Então, para a vida dar ímpar, o resto dessa divisão tem que dar diferente de zero. Aí sim eu tenho certeza que o número está ímpar. Então aqui já quebra todo o movimento, a questão da movimentação. Quando o jogador estiver com a vida ímpar, ele acaba não conseguindo, né, é, ir para a direita. Esse é o meu código completo. Pedindo um nome, desenho arena. De acordo com os comandos que eu vou, ele vai se movendo. Cheguei até o monstro, a rodada, né, cada turno aqui.
Mas a vida dele tá ímpar, logo ele não consegue ir para a direita. Mas eu tenho um sistema de poção. Vira pá, sobe 20. E aqui aparece o sistema de ranking. E aqui é muito importante, porque se eu estivesse utilizado, né, o W ao invés do A, ele não iria pegar os meus jogos anteriores, né, os jogadores anteriores. Mas como eu usei o A, ele pega, ele não apaga o histórico e ele coloca também o turno atual, né? E eu fiz um top 5 com a função, consigo ver quem fez com menos turnos e colocar em primeiro lugar, e logo em segundo, terceiro e quarto. Quando eu digito o S, a movimentação com W, a SD, quando eu bato no aparelho, aparece a mensagem.